Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila. Meu nome é Armando Ferreira e hoje eu tô aqui com a minha amiga Indira Herrera. Boa tarde, Indira, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo, Armando. Indira é cidadã americana e a gente vai tratar um pouco aqui de assuntos como morar nos Estados Unidos, um pouco da história da Indira, que ela tem experiências de trabalho muito legais e muito diferentes, e também sobre vistos americanos, né? O brasileiro que quer ir para os Estados Unidos, não só para Disney, mas de repente executar algum tipo de trabalho lá. Quais são os principais vistos que o brasileiro pode pleitear aí? A Indira vai poder trazer essa informação pra gente. Indira, me explica um pouco disso, que a gente é amigo, já convive há algum tempo, mas eu nunca entendi muito bem. Você é cidadã americana. Você é cidadã americana porque morou lá bastante tempo ou porque nasceu lá? Me conta um pouco dessa história de adquirir a cidadania americana. Meu pai é médico, minha mãe é peruana e meu pai é brasileiro. E então eu já tenho eu sou peruana também, eu tenho passaporte peruano. Ah, que legal, que legal. E aí meu pai foi fazer uma residência nos Estados Unidos e eu nasci lá. Ah, legal, legal. Fiquei lá até uns 4, 5 anos de idade e a gente voltou pro Brasil. E ficamos até, sei lá, eu acho que eu fui com 16 anos para os Estados Unidos fazer um pouquinho de high school, voltei para o Brasil e aí fui fazer faculdade no Brasil. Então, eu tenho muito esse histórico, assim, eu vou e volto nos Estados Unidos, já fui umas 3, 4 vezes, assim, de ir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil. O seu primeiro idioma, então, como você falou que ficou lá até uns 4 anos, o seu primeiro idioma, tudo bem, em casa devia falar um pouco de espanhol com a mãe, português com o pai, mas deve ter sido o inglês na escola. Você aprendeu de pequenininha Aprendi mesmo. inglês na escola e voltando para o Brasil também, aí eu estudei numa escola americana, então... Ah, legal. As aulas todas em inglês fluente. Eu acho que o inglês é melhor do que o português, assim. Eu acho que é mais utilizado, né, Indira? Você aprender inglês hoje te abre muita porta, né? Quem pode colocar o filho numa escola bilíngue. É muito importante, inclusive porque nessas escolas tem gente do mundo inteiro. Eu estudava com gente da China, Que legal. da Argentina, da África. Então é bem legal que você convive com culturas diferentes. Tem um intercâmbio, exato, um intercâmbio cultural, porque eventualmente vai fazer amizade, vai na casa e convive lá com uma outra cultura. É bem legal, Bem é bem bacana. interessante. Bem bacana. E aí você volta pro Brasil, você estava comentando, fez um pouco de high school, voltou e fez a faculdade aqui. Você é formado em Direito, certo? Sou formada em Direito. Qual é a especialidade, só de curiosidade, qual é a especialidade do Direito que você mais gosta de atuar? Ou que você atua? Direito Penal Internacional. Direito Penal Internacional, quer dizer... Já veio cidadã americana, já tinha aquela dupla nacionalidade, já se focou também em alguma coisa internacional, foi proposital, já para de repente aproveitar essa nacionalidade ou porque você gostou mesmo da faculdade? Não, eu comecei a fazer direito e me apaixonei por direito penal na faculdade. Tá. E aí eu falei, o que eu quero fazer da minha vida? Eu quero trabalhar na polícia. Ô, louco, que legal, conta E mais. aí eu fiz o concurso da Polícia Civil para investigador e eu fui investigadora durante 9 anos. Caramba, Na Indira, você Polícia passou... Civil de Brasília, sim. Em Brasília? Em Brasília. Mas você morava... Desculpa te cortar, você morava lá já? Eu morava em Brasília. Ah, legal, tá. Segue aí, você foi investigadora por 9 anos. E aí eu me apaixonei por isso, de investigação, e trabalhei muito na área de homicídios e entorpecentes. Então fazia todo aquele trabalho de investigar e fazer campanas. Então, eu me apaixonei por isso e aí eu resolvi eu queria fazer a investigação, mas trabalhar com crimes internacionais. Tá. Porque eu comecei a trabalhar com entorpecentes, fui para a área de tráfico internacional e eu achei aquilo muito interessante. Tráfico de pessoas também, comecei a ver isso. Caramba, que legal. E aí eu falei, eu quero trabalhar nessa área que eu acho diferente. Mas para eu trabalhar nisso, eu precisava fazer um mestrado fora. Tá. Então, eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado em Georgetown, que é uma faculdade nos Estados Unidos que é especializada nisso, em Direito Internacional. Caramba, que legal. E aí já sendo cidadã americana, aquela porta aberta. Quem vai Sim. fazer? Vai Indira é cidadã americana, precisa de visto. Entra lá, faz o curso, Aí eu fala consegui inglês. a bolsa e fui morar nos Estados Unidos e fiz esse mestrado. Eu me especializei nisso, em penal internacional e também em direito de refugiados. Caramba, Indira, que legal. Que legal. Mas e aqui você é da Polícia Civil, nunca fez depois o concurso pra federal, nada? Continuou sempre na Civil? A minha ideia era voltar e fazer, mas federal. aí acabou que depois do mestrado eu já fui entrevistada para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é uma agência internacional também. Legal. E eles precisavam de alguém que tivesse experiência em investigação, porém eles queriam uma pessoa que
soubesse essa parte investigativa em lavagem de dinheiro, crimes financeiros, na verdade. E eu tinha estudado isso no mestrado, então encaixou perfeitamente. Eu tinha toda essa experiência de como investigar. 9 anos. E aí eu consegui, fui trabalhar lá, e aí trabalhava nessa área de investigação, crimes financeiros. Então eu ensinava técnicas especiais de investigação para polícia, juiz de toda a América Latina. Caramba, que legal. Nem imaginava. O fato de você... Agora eu tô pegando essa história, vamos desfechar um pouco. O fato de você saber falar inglês fluentemente, por ter morado lá e tudo mais, na Polícia Civil, te abriu portas do tipo, estamos investigando um crime internacional, precisa de alguém para quem vai? Vai Indira. Sim. Você sentiu isso ou nada a ver? Enfim... Sim, tudo a ver. Inclusive essa parte de tráfico de pessoas, que é uma parte mais internacional, e como passava muito pelo aeroporto de Brasília, eles precisavam de alguém que falasse inglês, que chegava muita gente de fora. E aí eu ajudei, aí eu trabalhei junto com a Federal também para fazer essas investigações. Caramba, que legal. E nos Estados Unidos eu acredito a mesma coisa, que nem você falou que fez um mestrado e logo depois já foi contatada pela organização que agora é a OEA. Isso, Organização dos Estados Americanos. Para trabalhar lá. Provavelmente por ser cidadã americana, isso também te abre uma porta. É uma cidadã americana que já tem 9 anos de experiência. Como a América Latina, eles trazem muitas pessoas da América Latina, mas eles dão preferência para não ter que passar por esse processo todo de pedir visto de trabalho para a pessoa conseguir ir para os Estados Unidos. Claro que a preferência deles era alguém que realmente fosse cidadão americano. Ou tivesse o green card, alguma coisa do tipo, né? Com certeza. Eu fazendo um comparativo para o mundo do futebol, é quase a mesma coisa. Eles preferem um jogador brasileiro que vai jogar na Europa, mas que ele seja cidadão europeu. Sim, é menos um estrangeiro no time. É um problema menos, É né? mais fácil. Sim. E eu sei já de conversar contigo em algumas oportunidades que você também trabalhou em grandes empresas nessa área. Aí não foi tanto, acho que investigativo, foi mais uma área de controle, de compliance, você me corrija se eu estiver errado. Mas eu queria que você trouxesse essa experiência também para quem está ouvindo, para ver o quanto que de repente você tem uma dupla cidadania, quantas portas abrem, você saber um novo idioma, quantas portas abrem. Eu queria que você continuasse, discorre um pouco mais aí depois da OEA, você acabou entrando, não entrando, como é que ficou essa questão? Entrei, trabalhei lá durante 6 anos. Caramba, bastante também. E aí eu fui contratada pela ONU, que é a agência de drogas e crimes deles, que é em Viena e Nova York. Tá. Então eu fui trabalhar em Nova York e eu fazia, só que em vez de ser lavagem de dinheiro, eu fui fazer corrupção mesmo. Então eu fiz o trabalho anticorrupção, porque a ONU tem várias convenções e uma delas é a Convenção Anticorrupção, que tem os países signatários. Então eu viajava de país em país para ver se o país estava cumprindo realmente aqueles requisitos das convenções. E dava uma nota X para o país. Esse país cumpre, as leis estão boas, não estão. Então era assim, dava de 0 a 10 para eles. Então, dependendo dessa nota, eles conseguiam empréstimo ou não nos bancos internacionais. Era uma coisa bem importante assim para eles, essa avaliação. Então significa que você conheceu o mundo, assim, não diga, vários países pelo menos você já deve ter passado com a ideia do compliance, ou então de verificar essa parte de corrupção. Sim. Eu viajei quase o mundo inteiro, eu ficava mais na América Latina, que me ajudou também essa parte do espanhol, de eu saber falar espanhol muito bem. Português. Então eu conheço muito, e conheço a África, conheço a Europa. Eu participei de muitas dessas avaliações no mundo inteiro, assim. Eu vou precisar fazer 2 perguntas. A primeira é, qual país você se surpreendeu com a parte de corrupção? Você chegou e falou assim, nossa, eu achei que ia ser horrível e foi bom pra caramba, a nota deles é muito boa. E o contrário, qual país você não dava nada e quando chegou lá falou, meu Deus, tô correndo risco de vida aqui, eu vou... risco de morte, no caso. Preciso ir embora. Se existe alguma experiência desse tipo aí. Porque alguém que vai investigar a corrupção não é persona bem-vinda, né? Já me aconteceram cada coisa nesses países, assim, por favor. assustadoras. Está aqui pra isso. O Brasil, por exemplo, que todo mundo imagina que é péssimo, assim, as leis anticorrupção no Brasil são uma das melhores do mundo. Caramba. Porque elas seguem todas essas técnicas de agências internacionais. Então, aqui tem tudo para funcionar muito bem. O problema, né, é o governo mesmo. Mas a parte de legislação é excelente. Que legal. Os profissionais são muito bons, a polícia é muito boa.
Os juízes, na maior parte, não são corruptos, assim, então não é aquela coisa que a gente imagina que é, né, majoritária, que todo mundo é corrupto. Não é bem assim. Tem um sistema arquitetado já para, né? Não é de jeito nenhum. Legal. Um país muito complicado é o Paraguai, que tá bem Nosso aqui, vizinho, hein? né? Eles não têm concurso público para juiz, não tem concurso público para polícia, então entra por Caramba. indicação, assim. E é muito, muito complexo isso, porque a corrupção é gigantesca. Né? Não é uma pessoa especializada naquela área. Claro. E, assim, eu morei um tempo no México também, morei uns 6 meses no México fazendo esse estudo anticorrupção lá com eles. E é muito engraçada essa história, que eu fui com a minha equipe, a gente ensinou técnicas de investigação, anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro para uma equipe gigante da Procuradoria-Geral da República deles. E aí, depois que a gente saiu de lá, assim, a gente andava de carro blindado, que recebia ameaça o tempo inteiro, que o México é super perigoso. É parte do cartel, né? Tudo super perigoso. E aí, essa equipe aí deles, da Procuradoria, todo mundo imaginava que era uma equipe nova, que tinha entrado, que ia mudar, as coisas iam mudar no México, que eles eram, né? Não eram corruptos e tal. E aí, 10 dias depois que a gente saiu de lá, fez um trabalho incrível com eles. Aí eles todos foram presos. Oh, meu Deus. Todos foram presos, assim, descobriram que eles estavam aliados aos cartéis e corrupção por tudo que é canto, e droga, tráfico. Foi bem, bem estranho, sabe? Tipo, a gente deu o curso para eles e, na verdade, eles era meio que aproveitando da nossa expertise para descobrir como melhorar a técnica do crime, né? Exato. Vamos aprender o que eles fazem para poder saber como nós vamos burlar isso, né? E ao mesmo tempo perigoso, né? Porque depois você descobre que tá todo mundo envolvido com um cartel, você conviveu com aquelas pessoas por quanto tempo ali? 6 meses? Caramba. Muito, muito perigoso. Complexo, assim. O México é um país muito perigoso. E teve a Venezuela também, que nem se fala. Eu cheguei, me colocaram num quartel, eu não pude nem ficar no hotel e tinha segurança na porta do quarto o dia inteiro, eu só podia sair com guarda armado. Caramba. E quando a ONU, né, você pela ONU fazer esse tipo de trabalho, a sua segurança é garantida pelo país que está te hospedando ou vai segurança, no caso americano, enfim, de Viena, junto com vocês, justamente para ser isento? Porque você pode ir para um país que nem a Venezuela. A Venezuela vai te fornecer segurança. Mas até que ponto? Né? Como é que você garante isso? Então... Normalmente é o país, e no meu caso, uma das grandes vantagens de ser americana é que eu sempre comunicava à embaixada que eu estava indo. Legal. Então, eles têm essa área lá, em todas as embaixadas desse país também tem essa área anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, antiterrorismo, né? Que é muito importante para eles. Então, eles sempre me acompanhavam, eles sabiam sempre onde eu estava. Cada passo que você dava estava calculado ali por eles. Ainda bem, porque eu já passei por cada coisa. Eu tive uma experiência pequena, claro, na África, em Angola. É um país também bem complicado com essa questão de corrupção, governo muito instável. Depois da Guerra Civil, só tem um governo que permanece até hoje, só troca o presidente. Então, né, a gente dita um pouco ali, dentro da minha ignorância, um pouco do que seria ali a gestão dos países africanos. Você falou que teve por lá, deve ter visto coisas bem complicadas por lá também, né? Eu tive em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. É mais ou menos isso, que é muito tráfico de drogas e a corrupção é gigantesca, assim, é até algo que pra gente parecia meio que a gente estava perdendo tempo lá, sabe? Porque como é que você começa do zero e a pessoa e ninguém quer melhorar. Entendi. Então, ia porque tinha que ir mesmo, mas não era uma coisa que a gente achava que realmente a gente ia melhorar a situação do país, sabe? Quando vocês iam, vocês eram bem recebidos no sentido de existir um planejamento ou a ONU informava o país, semana que vem, para pegar de surpresa, semana que vem vai uma comitiva aí, como é que, existe um planejamento anual, você sabia para onde ir, como é que funciona isso? Existe o planejamento, a gente não pode ir assim em cima da hora, até porque tem que organizar várias reuniões com várias áreas do governo. Normalmente era assim, planejamento de 4 a 5 meses. Eles tinham que enviar para a gente um relatório antes de tudo, todas as leis novas, o que estava sendo feito. Aí a gente analisava isso para depois ir e tirar as nossas dúvidas, né,
da situação do país. Você já chegava lá com uma ideia mais ou menos montada, era só uma confirmação, Era uma uma dúvida. ideia, mas chegava lá e durante as reuniões a gente via, então cadê, né? Onde está a prova disso? E não tinha. Só Em confirmava. alguns países não tinha mesmo. Caramba. Mas Então, a gente era muito bem recebido. A grande parte gostava de ter, né, pessoas assim com expertise que pudesse ensinar mais também, né? entendi. Eu queria curiosidade, assim, eu queria entender, queria ser uma mosquinha, assim, entender como é que um cara que é corrupto, nitidamente corrupto, age numa reunião com uma comitiva que tá ali pra ver se ele é corrupto e o cara, tipo, não tem o que te mostrar, porque se ele mostrar ele vai se entregar, mas deve ser um show político, assim, uma coisa Isso, fantástica. É um show político, a pessoa tem uma lábia incrível que, assim, se você não estudou tudo antes, não sabe como funciona, você cai na lábia dele facilmente, assim. Caraca, Indira. São pessoas que falam muito bem, né? Que tem um discurso já pronto. Exatamente, exato. Ele já sabe o que vai te responder, né? Ele sabe quais são as perguntas, ele é até treinado pra isso já. Com certeza. E aí, depois da ONU... Depois da ONU, durante a fase da Lava Jato aqui no Brasil, a ONU me enviou para eu poder também ajudar com a Procuradoria-Geral da República. Lançaram a nova lei de compliance no Brasil, que a gente também fez parte. A ONU ajudou muito também nessa redação. Legal. E aí eu vim para o Brasil, continuei na ONU por um tempo. E depois eu fui contratada por uma grande empresa de advocacia em São Paulo para trabalhar com compliance, já que eu tinha sido uma das pessoas responsáveis pela redação da lei anti-compliance, da lei de compliance no Brasil. E aí vem uma pergunta que agora me veio na cabeça. A Indira agora, pelo que você me falou, vamos por assim, todos foram serviços públicos, polícia, ONU, nada no sentido particular. E aí você vem contratada por uma empresa particular. Como é que é isso? Como é que é essa diferença de, por um lado, eu estou pro lado do governo e agora eu estou pro lado de empresas privadas? Há muita diferença? Não há? Se complementam? São serviços completamente diferentes? Eu queria que você rapidamente me explicasse isso aí. Que eu fui trabalhar nesse escritório e era responsável por fazer a investigação interna das empresas. Tá. Quer dizer, a pessoa já estava passando por um processo ali que estava sendo investigado pela polícia e que tinha se comprometido a abrir as portas para que alguma empresa pudesse fazer a investigação, né, para fazer o acordo mesmo com a polícia. Falar, olha, realmente aconteceram essas coisas aqui na minha empresa, mas vamos fazer um acordo e a partir daqui a gente vai assinar um termo e que não vai haver mais corrupção na empresa. Então, a gente entrava nas empresas e fazia toda a investigação de documentos, dessa parte que a gente já conhecia, que eles tinham admitido que tinha corrupção, porém também buscando outras provas. Quem pagava era essa empresa que estava sendo investigada, né? E é uma coisa esquisita, né? Que eles pagam para serem investigados, mas era um acordo que eles tinham com a polícia. Exato. Na Lava Jato a gente viu muita imagem dessas grandes construtoras, que acho que não precisa mencionar o nome, o pessoal vai lembrar, que sofreram. A gente viu muita ação da Polícia Federal de ir justamente e retirar computadores, retirar documentos. Eu entendo que de repente a tua função era trabalhar nisso que eles retiravam, fazer investigação. Isso, investigar e-mail, investigar as conversas, investigar celular, tudo que a gente pudesse encontrar que tivesse indício de corrupção. Que legal. Que legal. E aí, em que momento... Aí você continua trabalhando ali, eu quero chegar no Facebook, Google, alguma coisa assim que eu sei que você trabalhou, mas se tem algum caminho antes, pode passar, mas eu quero chegar lá porque sou bem curioso algumas coisas. Pode continuar. Daí foi continuando nessa área sempre investigativa, porque o Facebook... na verdade, foi Facebook e WhatsApp. Eu era responsável pela área de investigação dentro do WhatsApp para a América Latina. Pô, que legal, que legal. E o que acontece? A polícia, normalmente, está fazendo uma investigação, vai atrás dessas redes sociais para descobrir se tem alguma conversa, se tem alguma foto, se tem alguma mensagem ali. Então, eles entravam em contato com o nosso departamento e a gente auxiliava com essas informações, né,
você não pode falar tudo. Claro, existiu a criptografia de ponta a ponta, aquela história. Exatamente, mas a gente auxiliava e a gente até explicava, olha, você consegue fazer a investigação desse jeito, por exemplo, a pessoa pode ter um grupo dentro do WhatsApp, então dentro do grupo, a gente passava as informações, olha, tem esse grupo aqui, dentro desse grupo tem X pessoas que podem ser investigadas também, então, obviamente, a gente não dava a informação completa, mas... né, mostrava mais ou menos o caminho de como fazer esse tipo de investigação. Então, aquelas vezes que o WhatsApp caiu no Brasil foi porque a equipe da Indira não soltou a informação e o juiz canetou. Exatamente. A culpa era sua, Indira, tá vendo? Se a gente caçasse na época, era você responsável. Eu estou com a responsável pela queda do WhatsApp no Brasil em alguns momentos, tá vendo aí? Esse programa não tá... Estamos ficando importante, Indira. Tamo ficando... E no Facebook, no WhatsApp, vocês eram responsáveis por essa parte de controle das informações e fornecimento para órgãos que fossem investigar algum crime, alguma coisa assim. Qual informação fornecer, na gestão dessa informação. Isso. Era isso, só que para América Latina toda. Só que para América Latina. Para a polícia do México, da Argentina, do Chile. Então vocês têm acesso claramente a todas as informações e existe um sistema lá dentro. E Na verdade, não, realmente é criptografado e a gente não tem acesso. É isso que eu ia perguntar. A gente não tem acesso a essas conversas, não tem, mas tem alguns artifícios que podem ser utilizados, né? Tá. Isso que eu te falei, por exemplo, dos grupos. Você está num grupo X. Você não tem acesso ao grupo que a outra pessoa tá, mas eu posso te dar essa informação. Olha, o grupo consiste de tais pessoas, então talvez essas pessoas estejam envolvidas também nesse crime que você está investigando. Quer dizer, então você está me dizendo que nem a galera que cuida dessa parte na América do Norte, América do Sul, Ásia, enfim, tem acesso às informações. De repente, para você quebrar essa criptografia, você tem que ir para cima ainda na escala. Vai ter o diretor de TI, CTO, alguma coisa desse tipo. Ou nem ele vai ter. Nem ele vai ter. Caramba, Indira. Eu tinha a ideia de que as pessoas podiam observar a gente a qualquer momento. Não é no WhatsApp não é tanto assim. Não, é criptografado de verdade, não existe. A única forma de você conseguir, que a polícia faz muito, é fazer a apreensão do seu celular e com a sua senha conseguir ver suas mensagens. Fora isso, não tem como. Caramba, e no Facebook mesma coisa? Facebook entrega de informações e tal, o seu trabalho. Conversas ali, direct do Messenger, você não consegue. Caramba. É tudo criptografado. Caramba, que bacana, curioso, eu nem imaginava, eu achava que em algum momento todo mundo pensa, né, que mas alguém consegue ver, não é possível, mas não. A pessoa manda aquela foto comprometedora, fala, eu vou apagar, mas alguém já salvou em algum lugar, vai vazar. Não e deve ter um treinamento forte também pra galera que trabalha lá com essa questão de compliance, segurança da informação. Por mais que, como você falou, é tudo criptografado, ainda assim, dados pessoais, né, do mundo inteiro ali, a pessoa acaba tendo. Então, você pega uma pessoa mal intencionada ali, vocês devem ter um treinamento bem... Mas é um processo seletivo absurdo, assim, são 15 entrevistas, você passa por todos. A última entrevista é quase com assistente do Zuckerberg, quer dizer... Eu ia te perguntar isso, né? Todo o Facebook você falou com o Zuckerberg? Não falei, mas assim, eu era uma pessoa muito próxima dele. Que legal. Que legal. E nas entrevistas, só de curiosidade, na entrevista para uma empresa como o Facebook, WhatsApp, que você trabalhou, o que você sente que eles procuram? Isso até para ajudar quem tem esse sonho de trabalhar lá. Eles procuram uma pessoa, obviamente, capacitada, mas a pessoa tem que ter uma faculdade excelente, ou às vezes não precisa ter uma faculdade tão excelente assim, mas se tiver tal traço de personalidade, eles preferem, ou se tiver um conhecimento específico de tal coisa, eles dão prioridade, ou idioma, enfim. O que você sentiu assim que eles valorizam numa entrevista para uma grande empresa como o Facebook? A educação sempre é muito importante, a faculdade, óbvio que faz toda a diferença, mas eles gostam de pessoas criativas, né? Pessoas jovens com ideias novas que possam mudar realmente porque o Facebook é uma empresa muito jovem, você vai trabalhar e você vai lá e você vê todo mundo de bermuda, de tênis. Caramba. É aquela coisa que você leva um susto quando chega lá. Não existe isso numa empresa tão grande, né? Claro. Então, é isso. Pessoas jovens, criativas, com ideias novas. Óbvio, a língua é muito importante. Inglês. Hoje em dia, inglês e espanhol é muito importante para tudo. Mas e também pessoas
com experiências diferentes de vida. Legal, legal. Quando você estava em São Paulo, nesse escritório de advocacia que ajudava a investigação policial, vamos chamar assim para ficar mais simples, e você foi pro Facebook, você teve que mudar de novo para os Estados Unidos? Ou não? Você trabalhou no Facebook aqui do Brasil? Aqui no Brasil. Em São Paulo tem escritório e tudo mais? Ah, que legal. Tem. Legal. E daí, Indira, como é que você migra do Facebook, ou enfim, de alguma experiência, para começar a mexer com essa parte de vistos, de cidadania americana? Como é que faz essa transição? Eu vim morar em Santos porque meu marido, a gente estava numa loucura, eu morava nos Estados Unidos, ele morava no Brasil e a gente ficava dessa... Não é legal. Não, era péssimo. Então, tinha que resolver, alguém tinha que ir embora para algum lugar, né? Então, e mesmo morando em São Paulo é muito complicado, assim, de ir e voltar todo dia. Então, para mim vou escolher, vou para Santos. E aí... conheci a Gabriela, né, da Otuno, e eu já tinha essa experiência um pouco de immigration law, né, de refugiados, então eu já achava muito interessante essa área. E calhou que ela também precisava de alguém que falasse inglês muito bem, que fosse advogada, que entendesse dos processos. E começou dessa forma. Que legal, que legal. E hoje, você falou que trabalha com a Gabriela Rotuno, na Rotuno. Na Rotuno vocês estão fazendo vistos mais de turista e business, ou tem alguns vistos bem específicos, assim? A gente vai começar agora a entrar aí na parte dos vistos, mas eu queria saber já isso, assim, se você sente um volume de brasileiros, assim, que querem vistos especiais, ou se a maioria ainda como é que tá o mercado, vamos dizer assim? Ou se a maioria ainda é visto de turista mesmo? Tem muita gente pedindo visto de turista, mas o brasileiro, ele tem se tornado cada vez mais especializado numa área. Então, por exemplo, em 2021, foram pedidos 5.200 vistos de habilidades excepcionais. Caramba! Que quer dizer que é uma pessoa que tem uma habilidade excepcional na área em que ela trabalha. Então, aumentou muito, tem aumentado muito. Eu acho que em 2020 foi metade disso, 2021 já dobrou e a gente espera que isso continue crescendo, né? A gente trabalha com vários tipos de visto, porém o mais procurado por brasileiros é um visto que chama EB2 NIW. Tá. Que é esse visto, porque você tem que ter uma habilidade excepcional e pode ser caracterizado por você ter um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado, porém você também pode comprovar que você tem essa habilidade por experiência na sua área. Ah, que legal, que legal. Então, uma pessoa que às vezes, vamos dizer assim, um mecânico, um exemplo qualquer, tá? Um mecânico que de repente não é engenheiro mecânico, mas atua já há 30 anos na área, já trabalhou em grandes empresas como mecânico, ele conseguiria comprovar de alguma forma ali que ele tem habilidade especial, até justificaria uma empresa americana estar contratando aquele cara, porque, enfim, com a experiência de trabalho dele, garante essa parte que você está falando de... Ele tem que ser sempre um profissional acima da média, o que a gente diz. E ele tem que demonstrar que ele vai ser de interesse nacional para os Estados Unidos. Por que é que os Estados Unidos deixaria você entrar sem uma proposta de trabalho? Tá. O que você pode oferecer de tão importante para o país que justifique que você não tenha um contrato de trabalho para conseguir seu green card. Entendi. Então, basicamente, isso tem vários requisitos. Por exemplo, você tem que receber um salário acima da média, você tem que comprovar que você realmente é um excelente profissional por artigo, se você já escreveu, já publicou alguma coisa, publicações em livro, teve entrevistas sobre você. Legal. Entendi. Então você tem várias maneiras de comprovar isso, não só acadêmica, né? Não só acadêmica. Agora, essa parte de visto é interessante, porque assim, os Estados Unidos, ele tem muito visto. Muito visto. Isso é uma coisa que eu queria abordar. Rapidamente, eu sei que os vistos têm letra, né? Tem o visto A, B, né? Tem o visto O, tem os vistos EB. Existe algum critério de letra que a pessoa possa procurar ou não existe, Indira? Vou te dar um exemplo, tá? Os EB são todos para habilidade, seja especial, seja menos especial. O visto, todo tipo de B é negócio e turismo, todo tipo de O é sei lá o quê. Ou não, é meio bagunçado. Existe rapidamente, pincelando assim. Alguns têm, por exemplo, o EB quer dizer Employment Based, que é baseado em trabalho, né? O B1, B2 de turismo é business.
Então tem alguma lógica, mas são zilhões de letras e muitas siglas, né? Então é complicado, mas os mais importantes assim a gente consegue distinguir pela letra mesmo. Eu aprendi contigo que tem inclusive aquele programa, não quero errar o nome, se não me engano é 90 dias pra casar, é porque tem um visto americano que a pessoa tem 90 dias até ela casar. Então a pessoa tira o visto, vai e ela pode ficar em território americano até 90 dias antes de casar, é isso? Você tem 3 meses pra preparar o seu casamento. Ela tem 3 meses pra casar. Ela vai com visto de noivo. Isso. Tem que comprovar que realmente conhece a pessoa, que realmente existe esse relacionamento. E aí você tem a permissão de ir e casar. Se você não casar em 90 dias, esse visto temporário é cancelado e você tem que voltar. Se casar, e você dá entrada no seu green card e você consegue ficar. Eu não vejo esse programa, mas eu via lá 90 dias pra casar e nunca me questionei o porquê. Aí você me contou essa curiosidade. São 90 dias que o visto dura 90 dias. Caramba, que interessante. E quais são os principais vistos, então, que você vê que os brasileiros procuram, pedem e, né, assim... A demanda que você vê, assim, qual visto mais o pessoal procura? A maior demanda é esse aí, é B2NW. A gente vê muito visto de família também, por exemplo, um irmão que já mora nos Estados Unidos e quer levar a irmã, ou quer levar o pai, ou quer levar o filho, que já é maior de idade. Então, esses de família são bem procurados também. Entendi. E eu queria... E um visto, assim, que você acha que é mal explorado? Por exemplo, assim, poxa, o Brasil, tem muito brasileiro que se encaixaria nesse visto, mas as pessoas, de repente, não sabem, ou não exploram, não pesquisaram. Um visto que poderia ser melhor, se existe, né? Se é que existe, um visto que poderia ser melhor utilizado, assim, mais procurado. Então, um que não dependa, por exemplo, de habilidade especial, porque pega um jovem, por exemplo, puxa, eu acabei de me formar, não me encaixo. Esse jovem que quer migrar para os Estados Unidos, que visto que ele poderia recorrer, assim, que você diria? Então, não é muito fácil e o leque de possibilidades não é tão grande para qualquer um ir para os Estados Unidos. Normalmente, isso é importante, isso é legal você falar. Normalmente é dessa forma por emprego. Tem um visto que chama EB3, que você consegue ir, você não precisa ter essa habilidade especial toda, mas um grande problema é que a maioria dos vistos de trabalho, você precisa já ter o trabalho, precisa de um sponsor, que eles chamam. Entendi. E para o sponsor conseguir isso, ele tem que fazer um pedido no Ministério do Trabalho lá, tem que comprovar que não existe ninguém nos Estados Unidos que possa preencher essa vaga, que teria que trazer alguém de fora para preencher essa vaga. Então, é bem complicado, assim. Entendi. E a questão de estudante? Existem vistos específicos para estudantes? O visto permite que a pessoa trabalhe, não permite? Como é que é essa questão? Acho que grande parte do pessoal que vai ver a gente aqui ou está nessa fase de estudar, terminar colegial, começar a faculdade, ou está terminando a faculdade. Às vezes quer migrar para os Estados Unidos, mas de repente não tem o visto de trabalho. Uma das opções seria o de estudante. Como é que funciona essa parte de estudante nos Estados Unidos? O visto de estudante, você também precisa ter sido aprovado por alguma escola, por alguma faculdade. Então, a própria escola vai preencher um formulário e vai enviar para que você leve ao consulado, mas aquilo já tudo pronto. A pessoa foi aceita nesse curso X. E, normalmente, antigamente a gente conseguia muito fazer esse visto de estudante para a pessoa estudar inglês lá. Então, eu ia perguntar isso, porque se for de faculdade, high school, beleza, mas eu vejo muita gente que vai para estudar inglês e aí fica lá, né? Consegue permanecer lá por 2 anos, alguma coisa desse tipo. Como é que funciona isso? Antes, você conseguia fazer qualquer curso de inglês, assim. Tá. Hoje em dia, eu acho que como ficou uma coisa muito procurada, eles estão sendo mais rigorosos e, assim... O que a gente indica sempre é que você faça um curso de inglês mais conhecido, ou um curso de inglês dentro de uma universidade renomada, sabe? Que não seja um cursinho qualquer de inglês, porque tem sido negado pelo consulado. Tem sim. Caramba. E como é que tá a fila do consulado para visto? Porque eu sei que até o começo desse ano estava bem longa para visto de turismo. Eu imagino que, por a pandemia, como tempo fechado, aquela história... como é que tá a fila? Tá andando? Melhorou? É a mesma fila para todos os vistos? Não é? Como é que funciona? Não, o visto de turismo continua igual, a fila
bem grande, 2 anos. Caramba. Depende, São Paulo a fila é maior, às vezes você consegue uma entrevista mais rápida em Recife, por exemplo, em Brasília. Então, tem que pesquisar em todos esses locais e ver quando a entrevista se pode ser antecipada ou não. E os outros vistos, esses aí de família que eu comentei, esses de trabalho, eles não entram nessa classificação do visto de turismo. Tá. Então, tá bem melhor mesmo. Demora pouco, demora 2, 3 meses para você conseguir uma entrevista. Entendi. E então, diferente de repente de outros países, você consegue fazer uma entrevista ou um visto em outro estado que não seja aquele que você mora? Consegue, não tem problema nenhum. Você consegue fazer no Brasil. Em alguns casos, você consegue até fazer em outros países. É mesmo? Durante a pandemia, a gente até conseguiu que alguns brasileiros fossem fazer entrevista no Chile, na Argentina. E deu certo? Deu certo. Que legal, Deu Indira. certo. Isso é bom, porque a pessoa tem alguma urgência, né? Não consegue ficar 2 anos na fila, enfim, por qualquer motivo. Tem essa opção, vai despender um pouco mais de dinheiro, que vai ter que fazer uma outra viagem, mas resolve a situação ali. Sim. A gente teve um caso de um profissional na área de ciências, ele tinha conseguido um pós-doc e ia trabalhar mesmo nos Estados Unidos e ele precisava de uma entrevista aqui no Brasil e não conseguia. Foi negado várias vezes e ia demorar 2 anos. Caramba. E aí a gente conseguiu que ele fosse fazer isso no Chile. Então ele foi e rapidinho foi embora. Já tá lá. De 2 anos a gente reduziu pra quanto isso? Pra ele resolver a situação dele? 2 meses. Caramba. 2 meses. Ele ficou bem feliz. Eu imagino. Bem feliz porque ele ia perder o emprego dele. Pois é. Era um pós-doc, ele ia perder o pós-doc e ele ia fazer também uma pesquisa. Ele ia ser pesquisador. Então, ele ia perder tudo isso. Mais um que nós perdemos, né? Como tem pesquisador brasileiro nos Estados Unidos, né? Muito. Vira e mexe, a gente vê na televisão as reportagens, né? O principal cara da genética da faculdade e tal, brasileiro. O principal cara do não sei do que, brasileiro. Muito interessante, né? Como o Brasil produz bastante investigadores, mas mais do que isso, bastante pesquisadores, e os outros países acabam absorvendo, né? Europa, Estados Unidos. Os Estados Unidos também pega bastante gente da Índia, né? Pelo menos a gente vê isso, principalmente na área de computação, área né? de tecnologia. Tecnologia da Índia, eles pegam bastante gente também. E Indira, e o tal do famoso Green Card? Todo mundo quer o famoso Green Card. Me explica o que é o Green Card, como que eu chego no Green Card. Me dá uma aula sobre ali o Green Card, que é o que todo mundo quer no final das contas. O Green Card vem desses vistos que a gente conversou aqui. Tá. Esses vistos de trabalho, esses de família. Tá? Então, o que acontece? Você vai ser aprovado dentro de um processo desses de EB2, por exemplo. Você é aprovado, você e sua família recebem o Green Card, que é a permissão de residir nos Estados Unidos. É isso, basicamente. Né? Residir e trabalhar nos Estados Unidos. E é diferente da cidadania. Então, se depois de 5 anos você continuar lá nos Estados Unidos, não tiver problema com justiça, problema criminal, tal, você pode dar entrada na sua cidadania. 5 anos de Green Card, então. Com 5 anos de Green Card, você pode pleitear a cidadania americana. Sim. Não significa que vai ser aceita, mas você pode pleitear. Sim. E quais são depois que eu adquiro o Green Card, beleza, existe alguma regra que eu preciso seguir? Por exemplo, você é obrigado a trabalhar aqui e pagar X de imposto, ou você não pode sair do país por mais de tanto tempo consecutivo. Como é que funciona? O imposto, se você morar nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto. Porque o Brasil não tem esse acordo com os Estados Unidos, que se você paga imposto aqui, você não paga lá. O Brasil tem esse acordo com alguns países, mas não com os Estados Unidos. Então, você basicamente vai pagar imposto aqui e lá. Ô, louco. É puxado. Vindo de você que trabalhou por tudo que é lugar, falando que é puxado, deve... Eu sofri, que pagava lá e aqui, continuo pagando lá e aqui. Caramba. E... tem essa parte do imposto. E o Green Card, você não pode passar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos. Por ano? Por ano. Ah, legal. Porque senão você perde. Perde o Green Card. Perde o Green Card. Entendi. E aí a pessoa, então, tá lá 5 anos de Green Card, bonitinho, veio só no Natal pra visitar o pai. E aí, chegou o momento que eu posso solicitar a minha cidadania americana.
quais seriam os passos, assim? Que a pessoa precisa procurar quem? Precisa mandar o dossiê para onde? É automático, não é automático? Como é que funciona? Lá nos Estados Unidos, tudo você tem que preencher formulários. Então, é mais um formulário que você preenche, comprova que mora lá há tantos anos, que não tem antecedentes criminais, que sempre se comportou muito bem lá. E você tem o desejo de se tornar cidadão americano. E depois disso você faz um curso, você tem que saber um pouco das leis americanas, tem que passar numa prova, faz o curso, faz a prova de inglês também e faz o juramento à bandeira. E basicamente é isso. Em quanto tempo a pessoa, depois do 5º ano ali, mais um ano ela recebe a cidadania, um pouco mais, um pouco menos? É mais ou menos um ano. Processinho de um ano. E aí é uma naturalização, né? É uma naturalização. Tá, em tese hoje ela, perderia a cidadania brasileira fazendo isso, em tese. Mais ou menos. Mas não perde, né? Oficialmente não perde, né? Tá. Não. Eu vi, tem um podcast super famoso agora, tal, da mulher da casa abandonada, que ela justamente não foi julgada lá, nem extraditada por ser brasileira, né? Escapou antes, a justiça não julgou, mas ela escapou da investigação justamente por ser brasileira. E tem outro caso também, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é de uma brasileira mas foi o contrário, né? Que ela foi extraditada para os Estados Unidos. Exato. Ela foi para os Estados Unidos, salvo engano, ela casou com um americano, aí ela cometeu um crime lá, se salvo engano, é assassinato. E aí ela volta pro Brasil, mas como ela tinha se naturalizado americana, puxaram lá a ficha dela e viram que ela tinha se naturalizado, portanto, perdeu a cidadania brasileira e aí extraditaram. Mas é inédito, nunca tinha acontecido isso e talvez não aconteça mais, assim. E tanto que isso levantou um debate na Câmara dos Deputados sobre o fato de perder ou não a cidadania quando existe uma naturalização. E é importante explicar a diferença de uma cidadania originária e de uma naturalização. A Indira, por exemplo, é cidadã americana, mas é uma cidadania originária. Ela nasceu nos Estados Unidos. É como se ela não tivesse culpa de ser americana. Ela não teve culpa que o pai e a mãe dela tiveram lá nos Estados Unidos. Como ela não tem culpa que a mãe dela é peruana. Então é de sangue. Como ela não tem culpa que o pai dela é brasileiro, então é de sangue. Agora, se a Indira, por exemplo, ou se eu aqui caso com uma americana, vou morar lá e caso, é uma naturalização. Eu busquei aquela cidadania. Um ato da minha vida civil, procurado por mim, me gerou aquela cidadania. Portanto, sendo uma naturalização, segundo a lei brasileira, ainda hoje, eu perderia a cidadania brasileira. Em maneira prática, né, Indira, a gente sabe que isso não significa muita coisa, porque por mais que eu me naturalize lá fora, eu continuo podendo tirar passaporte brasileiro, volto pra cá, sou tratado como cidadão, não preciso de visto para ir pro Brasil e tudo mais. Mas, caso a pessoa, enfim, cometa um crime lá fora... Pode acontecer existe precedente assim, de ser extraditado. Indira, nessa sua experiência de trabalhos que teve com estrangeiros e brasileiros lá fora e tudo mais, você viu muito brasileiro conseguir a cidadania americana ou o green card por tempo de serviço? Teve algum caso bem específico que você viu que a pessoa tinha uma habilidade especial tão importante que o governo americano quis dar a cidadania para ele? Alguma curiosidade desse tipo, assim? Queria que você contasse pra gente. Não precisa ser brasileiro, pode ser outro tipo de estrangeiro. Um cara que o governo... Não, esse aqui eu vou dar a cidadania americana porque executou um trabalho pela pátria excepcional. Enfim, alguma coisa desse tipo. Seria legal. Esses vistos são interessantes porque tem que comprovar tanta coisa que eu acho que quando a pessoa consegue o green card, ela não tem tanta dificuldade depois de conseguir a cidadania. Por exemplo, teve um caso desses de EB2 que a pessoa tinha uma padaria, era empresário aqui, tinha uma padaria. E que a gente ficou pensando como vai fazer, o que vai fazer, como vai comprovar que isso vai ser importante para os Estados Unidos, né? Então, o que foi feito? Ele tinha uma padaria que vendia coisas, pães sem glúten, feitos sem fermento, só com coisas naturais mesmo. Tá. Então, isso foi colocado no processo e foi escolhida uma região nos Estados Unidos para que fosse aberta essa empresa que o grau de obesidade era enorme. Ah, que legal, entendi. Então foi direcionado a essa área e a explicação foi: as pessoas aí são obesas, as pessoas precisam de uma coisa mais saudável, de uma alimentação mais saudável e essa pessoa tem o interesse, né? Os Estados Unidos têm interesse nacional de levar essa pessoa aí para ajudar com a alimentação e a saúde do próprio americano. Então foi uma estratégia assim, e já aconteceu também com pessoas que têm
sei lá, sushi vegetariano. Porque hoje em dia uma das grandes preocupações dos Estados Unidos é a saúde do americano, né? Porque Sim. eles são obesos na maior parte. Eu vi que no Brasil, já chegamos no momento em que mais de 50% da população é obesa. Acredito que nos Estados Unidos seja ainda mais, Bem né? Porque mais, bem a gente tem mais. essa visão do fast food, Bem da Coca-Cola, mais. aquela história do refrigerante, enfim. Muito açúcar, né? Eles têm um consumo de... você que morou lá pode até dizer isso pra gente. Eles realmente têm esse hábito do delivery, mais do que o delivery, do fast food mesmo. Tem, né? a alimentação é horrível, horrível, horrível. Assim, você sai pra jantar, é só comida gordurosa, você não consegue comer comida. Assim, igual no Brasil, arroz, feijão, carne, não existe. É hambúrguer, mas é tudo frito, frango frito, salada é difícil. Você conseguir comprar uma fruta lá é muito difícil, é caríssimo. Existe, lógico, tem esses supermercados bem especializados com fruta, coisas orgânicas, mas é muito caro para o americano padrão, é impossível, não consegue comprar. É mesmo. Sai mais barato comendo fast food. Sai, por exemplo, um Big Mac no McDonald's, você compra por $1. O Big Mac é a batata. Quer dizer... Tem essas promoções, sei lá, de 8 horas da manhã às 10. Compre um Big Mac por $1 e com a batata e a Coca-Cola. Então... Inacreditável. Um brasileiro hoje, Indira, é legal puxar isso, um brasileiro hoje que se muda para os Estados Unidos, buscando lá o green card, entra com visto e tal, e a família que vai com ele, você falou de visto de família, você que morou lá de pequena, depois voltou no high school, faculdade, depois ainda fez o mestrado, que você viveu 3 indiras morar nos Estados Unidos, né? Você tem essa visão de pequenininha, depois de mais velha, depois de mais madura. Qual é o principal, os principais, eu queria que você contasse um pouco pra gente, choque de cultura e de realidade, assim. Que a pessoa, quando vai para os Estados Unidos, a gente vê aqui, né? O brasileiro vai para os Estados Unidos e fala, não, é o sonho americano, eu vou mudar, e agora eu vou ganhar em dólar, e vou ficar rico, e vou andar de Lamborghini. E aí ele chega lá e eu queria que você trouxesse essa visão, assim, olha, é isso, ou olha, não é bem isso, eles fazem tal coisa que a gente não está acostumado. Me traz um pouco dessa experiência de morar fora, por favor. o americano não é muito aberto a outras culturas. Tá. Então... Normalmente, o que acontece com o brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, ele convive com brasileiros e com latinos. E aí lá é tudo segmentado. É o branco, é o latino, é o negro. Quer dizer, são raças que não se misturam de forma alguma. Então, eles formam esses grupos e é muito difícil você integrar outros grupos que não sejam seus, sabe? Caramba. E parte do frio, você vê muito brasileiro reclamar do frio lá, que neva e não tá acostumado. É difícil. Eu sofria muito com frio. Muito, muito, muito. Fazia muito frio e 2 horas da tarde já tá escuro. Caramba. A gente pensa que maravilha, Estados Unidos é muito bom, porque é muito seguro, é tudo muito limpo, o metrô funciona muito bem, você pode andar à noite na rua sem problema. Porém, tem isso, tem o frio, tem você ser marginalizado porque você não é, né, americano. Mesmo eu mesma sendo americana, eu sou, mas eu não sou branca, ariana, entendeu? Então, para eles, eu não sou. Caramba. Você sofreu preconceito, Indira, nos Estados Unidos? Assim, ou nos trabalhos que você executou nessas empresas americanas? Nos trabalhos não, mas na rua você... Não posso dizer que eu sofri preconceito, mas é isso que eu te falei. Eu não tinha amigos. Eu tinha 2 amigos americanos. Tá. De resto, era mais latino, assim. Entendi. E nas empresas que você trabalhou, o fato de você ocupar bons cargos sendo mulher também nunca foi um problema? Você nunca sentiu um olhar assim machista de dizer, poxa, essa mulher tá vindo aqui ser responsável pela América Latina do WhatsApp, brasileira ainda? Não, é engraçado, porque isso não. Eu acho que a gente sofre isso muito mais no Brasil do que lá fora. Que bom. Que legal ouvir esse relato. Às vezes eu tenho essa sensação que a mulher, quando ela chega, ela precisa passar... Ela tem duas situações que ela tem, 2 desafios, né? O desafio do trabalho e o desafio de ser mulher, né? No Brasil com no Brasil, certeza. sim. Inclusive os salários são diferentes, mas nos Estados Unidos eu não notei isso, não. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Poxa, que legal.
E eu queria ir um pouco para um lado dos imigrantes ilegais, no sentido de você trabalhou lá, deve ter conhecido brasileiros que estavam lá legalmente e também ilegalmente. Você mesmo falou que lá eles se segmentam, se separam por grupo. Você deve ter feito alguns amigos brasileiros, ter feito um ciclo de amizade brasileiro. Deve ter visto bastante gente ilegal. É óbvio que a gente não recomenda que ninguém entre legalmente nos Estados Unidos, muito menos permaneça. Mas é um volume de gente ainda muito grande. Para essas pessoas depois se regularizarem, é de fato difícil. Como é que você enxerga essa situação de quem já morou lá, quem trabalha com visto? Como é que você enxerga isso? Tem muito ilegal ainda, tem. Brasileiro tem, diria que tem mais latino mesmo, hispânico, né? E daí é subemprego, é complicado para eles também. Eu acho que uma das vantagens dos Estados Unidos é que mesmo você sendo ilegal, você pode matricular seu filho na escola, você tem direito a levar no hospital, sim, não tem problema nenhum. Tá? Aliás, você chega lá para matricular seu filho, eles não te pedem nada, eles pedem a certidão de nascimento e acabou, sabe? Caramba! É mesmo? É mesmo. Ou que seja, é muito bom, que pelo menos eles têm direito a uma educação muito boa. Sim. A criança não tem que culpa, é né? muito boa, né? Nos Estados Unidos, então, o que eu sei dos Estados Unidos é que o ensino de criança, assim, infância e tal, ele é grátis e a faculdade é que é paga. É algo desse tipo, né? Eles dão muito valor pra educação básica, vamos chamar assim, né? É grátis e é muito boa. Normalmente é muito boa. Se a gente fosse fazer um top, eu queria fazer, a gente tá se encaminhando pro final, eu queria fazer um top 5 coisas bem legais de morar nos Estados Unidos. Você comentou algumas, né? A gente fecha os 5. E depois um top 5 de coisas não tão legais, que você também falou algumas, a gente fecha os 5. Vamos fazer um top 5 coisas boas pra quem vai migrar pros Estados Unidos. Que você já falou, que eu peguei na entrevista aqui. A escola, para as crianças, é muito boa. Você falou do transporte público ali, a parte de metrô funciona bem. Segurança, claro que a segurança funciona bem. O que mais você adicionaria? De mais 2 itens, assim, que de repente não são os mais clichês, mas alguma coisa que te marcou, enfim, alguma coisa que você... Eu sou mulher, então eu vou falar que Por favor. fazer compras lá é a coisa mais fantástica do mundo. A gente fala em liquidação lá é excepcional, é tudo muito barato. Você compra roupa por $3, $5. Caramba. Então, eu adoro, assim, aí você vai no outlet, é tudo muito mais barato. Aqui no Brasil, depois que eu voltei pro Brasil, eu não comprava mais roupa, porque eu achava tudo um absurdo de caro, assim. Agora eu tô me acostumando, mas essa parte é muito boa. Você consegue comprar coisas muito boas e baratas. Então a parte 4 seria você fazer compras no sentido de até se vestir bem por um preço lógico, né? Por um preço ok. E uma quinta coisa, pra gente fechar esse top 5 aí de coisas legais de morar nos Estados Unidos, que você tenha boas recordações, assim, que, puxa, isso aqui eu tinha lá e aqui no Brasil eu não tenho, sei lá. Não de coisas materiais, mas até às vezes de experiências de vida, enfim, restaurantes ou, não sei, viagens. Eu morei em Washington há muito tempo e lá tem os museus Smithsonian. E tudo gratuito, e museus incríveis, e você não pagava nada para entrar nos museus. Então tinha o museu Airspace Museum, né, que é aquele que tem os foguetes, que tem os aviões. Tinha um museu só de arte, de pintura, de quadros, e você não pagava absolutamente nada. Quer dizer, uma coisa que é aberta para todo mundo. Então a quinta coisa aqui no nosso top 5, o quinto fator seria a parte cultural. De repente o acesso à cultura, museus, assim, é mais facilitado pro americano. O americano é muito patriota também, né? Ele conhece a história dele de início ao fim, sabe Mas quem também fez. ele só conhece a história dele. Exato. Esse é um grande problema, assim. Esse é um ponto bem negativo, que eles não sabem nada do Brasil. Já ouvi várias vezes, assim, me perguntando se a capital do Brasil era Buenos Aires. Caramba. Desse tipo. Desse nível. E o top 5 coisas ruins aí que a gente podia puxar, que eu vi você falando primeiro, alimentação. Você comentou da alimentação. Depois, de repente, essa parte da segmentação, né? Do americano não ser uma pessoa tão aberta. Então, os hispânicos se unem, os negros se unem, os latinos se unem, enfim, os europeus. E aí, de repente, porque você me trouxesse mais algumas experiências negativas. O frio, assim. pelo menos na área que eu frio, morava, era 3. muito ruim, muito frio. Fazia menos 15, assim. Louco. E a neve é muito linda no primeiro dia e depois vira aquela lama branca horrível. É muito ruim.
Vai pensando, eu costumo brincar que a neve é boa no sábado e no domingo pra você tomar um chocolate quente e ver pela janela. E não Viver estar ali com a na neve. Viver com a neve não é tão legal, porque você sair de casa, o carro tá gelado, às vezes tem que tirar a neve do chão, aí você abre o portão tá com o negócio congelado, você tem que abrir no braço, e o carro tá com neve, você tem que tirar, porque senão não funciona direito, a parte do para-brisa, né? Tem todo uns E andar na de neve é muito complicado. Às vezes eu ia trabalhar, não tinha táxi, eu não conseguia chegar no metrô e eu tinha que ir andando. E assim, escorregava, porque aí vira gelo. Nossa, às vezes eu chegava, eu ficava tão nervosa, começava a chorar e a lágrima congelava assim no meu rosto. Era trágico, era muito ruim. Eu não cheguei a pegar -15, mas eu peguei os seus bons -5 ou -6. E eu gravei muito assim, que o problema não era o dia da neve, era o dia depois. Porque depois é como se saísse de casa, você tá dentro de um freezer, porque tá tudo com gelo. E é o que você falou, tem aquela camadinha que fica... O cara tira a neve, mas fica uma película ali de umidade do ar que congela, que aquilo ali vira uma lâmina que escorrega pra caramba, né? E eu tomei altos tombos na escola, porque o chão era encerado e você... Né, um pouco da parte de fora, mais com a neve ali, com o gelo. É perigoso, até pra idoso. Idoso não sai de casa quando tá desse jeito, que se cai, né, já era. Bom, então nós temos aqui a parte de alimentação, a parte do frio, a parte da segmentação, o que mais? Lá eu vi que a saúde não é pública, então se você quebra um braço, você vai deixar um valor bom lá para você se recuperar. Vai deixar um valor bom e os médicos eu acho que não são tão, não sei se eu diria carinhosos, mas não são tão atenciosos como são no Brasil. Aqui a gente, né, conhece o médico pelo nome. Lá eles têm tanto medo de ser processados que eles deixam de fazer coisas que deveriam fazer até para não correrem o risco da pessoa processar. Ou eles não falam muito para você o que acham que você tem, o que você tem que fazer, sabe? Com medo de serem processados. Que pode ser um quinto problema. O fato de tudo poder ser tudo processar, a pessoa sempre vive com o pé atrás para tudo, de repente. Eles têm muito medo, assim, né? E eu acho que talvez isso acarrete mais com esse problema que eu tô te falando, deles não se comunicarem, não serem muito sociáveis, assim, porque eles têm medo de tudo. Tem medo do vizinho processar, tem medo de ter qualquer briga, de falar alguma coisa que você não goste. Eu acho que isso, sabe? Eu já ouvi de experiência de outras pessoas que lá eles têm... É muito diferente, como vários países do mundo, mas lá é muito diferente a questão do contato, né? Que às vezes você encostar numa pessoa conversando, você às vezes, vem cá, por favor, me ajuda aqui. Você pega no braço da pessoa, assim, até com educação e tal, ou com crianças também. A questão de pedofilia lá é muito forte, né? Se uma criança não abraça um adulto que ela não conhece, Nunca. Né? Existe toda uma proteção. A assim. gente aqui é muito mais afetuoso. A gente abraça, dá 2 beijinhos lá, nem pensar. E mesmo assim, só se você conhecer muito bem a pessoa que você vai chegar e vai abraçar e vai dar 2 beijinhos. Fora isso, nem dá a mão e pronto. Você chegou a fazer amizade com americanos ou americanas que você conseguiu dar 2 beijinhos? Ainda não. Fiz. Conseguiu? Fiz. São poucos, eu acho que uns 3 ou 4 no máximo. Caramba. Mas eles viraram meio abrasileirados também, sabe? Eu entrevistei o André aqui, ele é português, e o Bruno. E eles comentaram que normalmente, o Bruno também morou em Portugal, que normalmente o estrangeiro ele fica mais aberto ao brasileiro quando ele tem um cônjuge que é brasileiro. Então, por exemplo, né, o americano casa com uma brasileira, aí ele passa a entender aquela cultura e ele fica um cara, ou vice-versa. Você sentiu isso lá de fato? Sim, esses grandes amigos é porque namoraram amigas minhas brasileiras Isso, e aí viraram amigos mesmo. E aí a maioria quer aprender português, quer aprender mais sobre a cultura brasileira, mas fora isso eles não têm muito interesse, não. Né? Tem hoje uns 2 americanos, youtubers, que falam português bem enrolado. Né? Tem até uns que moram aqui. Isso, é bem legal ver o pessoal falando, ele se esforça pra falar português, hoje ele fala bem, até esqueci o nome dele, mas eu já vi a entrevista dele, bem legal. Indira, fizeram algumas perguntas aqui, eu vou caçar essas perguntas, mas enquanto isso eu queria te perguntar o seguinte, tem alguma outra coisa alguma experiência que você gostaria de trazer, alguma coisa que de repente eu deixei de perguntar, mas que você gostaria de falar que seria legal? Agora é canal aberto para você, se você achar que deve falar alguma coisa que você gostaria de comentar, alguma experiência, ou algum visto específico, alguma coisa da cidadania americana, enfim,
uma coisa que você queira. Eu acho, como eu já falei com você antes, que o brasileiro às vezes acha que não tem habilidade ou não tem competência para ir morar nos Estados Unidos e conseguir um visto desses. Um desses de habilidade excepcional, por exemplo. E pelo que a gente vê, a gente recebe muito currículo, que a pessoa fala, eu acho que eu não consigo mais dar uma olhada no meu currículo. E é incrível, porque a gente tem profissionais brilhantes que têm toda a capacidade de conseguir tirar um visto desse, mas eu acho que muita gente não procura por isso, porque acha que, não sei se sente inferiorizado, se tem medo daquilo, o americano é melhor que o brasileiro, e não, digo para vocês que o brasileiro normalmente tem experiências muito maiores do que o americano, que a gente vive situações diferentes aqui, né? A gente tem, por exemplo, médico, vê doenças que não existem nos Estados Unidos. Então, são pessoas muito mais capacitadas, sabe? Eu brinco que tem um médico que falou que foi num congresso lá nos Estados Unidos e aí ele foi assistir uma palestra e o médico lá falou, eu fiz... como se fosse o máximo, eu fiz 2 cirurgias desse tipo e era uma coisa inovadora, sabe? Aí ele falou pra mim, nossa, aqui no Brasil, né, no hospital público eu já fiz 30 dessas cirurgias. Então é isso, a gente aqui eu acho que tem que se virar muito mais do que eles lá, que lá eles têm recurso, têm mais tecnologia, então eu acho que aqui a gente aprende a fazer melhor, sabe? Tendo essas necessidades e tendo que se virar. O profissional brasileiro, né? Eu sinto que o profissional brasileiro ele é valorizado porque a gente vive num país com uma grande instabilidade política e econômica. Então você tem grandes picos de inflação, grandes picos de alta de dólar, depois a situação melhora. Aí quando a parte econômica está arrumada, a parte política não está boa. E você ser um gerente, um diretor ou até um empresário no Brasil, você é obrigado a navegar na adversidade, né? O que você está falando, você vê situações, um ano tá tudo bem, no outro ano você tem que se virar porque já não tá tão bem e fica aquela loucura. Então eu acho que o profissional brasileiro ele é valorizado por isso, né? Poxa, se num país em que luta tanto para você não conseguir, você consegue. Num país com recurso, com investimento, com tudo, você vai nadar de braçada, que nem fala no termo, né? Isso, você vai voar. Exatamente isso. Poxa, que legal. No Vale do Silício, né, a gente vê muito brasileiro sendo recrutado para trabalhar no Vale do Silício, nas empresas de tecnologia, justamente por isso, né? O Brasil é um país tão precário nesse sentido. O cara consegue abrir uma empresa de tecnologia e fazer o negócio acontecer. Aqui, imagina nas lá, grandes com empresas. todos aqueles recursos. Exato. Tivemos algumas perguntas aqui. A Larissa, principalmente da Larissa Pedroso, ela perguntou: geralmente quais vistos americanos são os mais solicitados? Geralmente. A gente comentou aqui, né, do EB2NI, NW. Isso, NW. E o visto de turista e tudo mais, visto de família, né? Você comentou desses. Isso. Ela comenta: você pode falar um pouco sobre o visto EB2NW? É aquilo que você estava explicando, as habilidades especiais, né? E tem o irmão dele que não é habilidades especiais, que é o N. Tem o EB2, simples, porém para o EB2 você precisa de uma proposta de emprego. Ah, tá. Entendi. Então, o único que você não precisa dessa proposta de emprego com habilidades excepcionais é esse NW, que é de interesse nacional. Tá. Então, é aquilo que eu falei, você precisa comprovar que você é de interesse nacional para o país, dentro daqueles requisitos, ou 10 anos de experiência, ou o mestrado, ou o doutorado, e que você consiga comprovar que você é especial naquela sua área, com artigos, com publicações, com salário acima da média. Aí são 7 requisitos e você precisa preencher 3, pelo menos. Tá. É que você nasceu cidadã americana, mas se não, com toda a sua experiência, você conseguiria esse visto claramente, né? Ter trabalhado na ONU e tudo mais, só aí já... Vou acreditar que sim. Eu também acredito que sim. Vamos considerar que sim. E a pergunta é: por que você decidiu morar no Brasil sendo cidadã americana? E é uma boa pergunta. Por que você decidiu voltar para o Brasil, Indira Herrera? Se você é cidadã americana e pode morar lá no sonho do brasileiro quando você quiser. Eu sou nômade, eu gosto de viajar, eu cada hora quero estar num lugar diferente, realmente cansei de estar lá, foi muito tempo, frio me massacrava muito, talvez se eu tivesse ido morar em Miami a minha história fosse diferente, né? Pode ser. Mas assim, também não descartei, posso voltar, talvez volte, quem sabe. Planos? Temos planos?
Ou por enquanto é Santos mesmo? Não, Santos eu acho que mais uns 2 anos. Talvez planos para morar na praia mais alguns anos, mas imagino que planos de aposentadoria, sim, talvez Estados Unidos. Legal. Você saiu do frio, veio para a cidade mais quente e úmida de São Nossa, Paulo. sofrido, Santos, para quem não é viu? de Santos, meu amigo. Muito sofrido. 30 graus aqui equivale a 43, cara. É calor demais. Não sei o que é pior, ou o frio ou esse calor. Indira, pra gente terminar, que tá dando nosso tempo. Cidadania americana, Indira, o quanto que isso foi um divisor de águas na tua vida? O quanto que você diria, olha, foi fundamental, corram atrás, para vale a minha pena. carreira, fundamental. Se não fosse isso, muito provavelmente eu não teria ido estudar, fazer meu mestrado, porque por causa da cidadania eu consegui a bolsa, porque a bolsa dessa faculdade só era dada para americanos. Então, começou daí. E essas outras ofertas de trabalho que eu tive, 80%. Claro, eu tinha experiência na minha área, eu era boa no que eu fazia, mas ajudou muito eu ser cidadã americana. Muito, muito, muito. Inclusive empregos aqui no Brasil, porque além de falar bem o inglês, é aquela coisa que eu posso viajar, não preciso de chateação de tirar visto. Então é importante, né, para o empregador ter isso, uma pessoa mais flexível que consiga entrar no país e voltar sem problema nenhum. Que maravilha, que maravilha. Indira, obrigado. É isso. Eu que agradeço. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu abordar vários temas aqui importantes para quem quer migrar ou quem quer tirar um visto para os Estados Unidos. Eu acho que a tua história de vida é bem interessante, ilustra bem a importância do que é você ter uma dupla cidadania, caso você possa tê-la, né? Ou americano, ou italiano, ou português, enfim, de você ter isso como um artifício para sua vida. Ah, mas eu não vou usar, mas você não sabe o seu filho, você não sabe o seu neto, né, Indira? É exatamente isso. Você não vai usar agora, você não sabe como vai ser a sua vida daqui a alguns anos. É muito importante. Se você puder ter, tenha, assim, tire, corra atrás. A cidadania americana é difícil, realmente é difícil eu conseguir. Mas existe, consegue. Desses 5.000 do ano passado, 3.700 foram concedidos para brasileiros. Então acontece. É possível e é bem possível. 3.700. Se você fizer seu visto agora e for para lá, o seu pode ser o próximo. Eu vou terminando aqui o episódio de hoje com a Indira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, curta esse vídeo, compartilhe com o seu amigo que está querendo ir para os Estados Unidos e não sabe bem se tem que fazer um curso de inglês ou se ele vai para ficar na casa do irmão que já mora lá. A Indira vai conseguir aí nesse podcast ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Hoje eu vou deixar um beijo especial para minha filhinha Maria Eduarda, que está fazendo 4 anos. Então hoje o episódio é em homenagem a ela. Parabéns, filha, você ainda não vê esse tipo de vídeo, você vê outros vídeos no YouTube, mas se um dia você chegar lá, papai te ama. E é isso, tudo que a gente faz aqui é para você, pro seu irmão, pra sua mãe. Indira, obrigado. Obrigado, foi um prazerzão estar contigo aqui. Foi muito bom. Maravilhoso.